boa semana. Falar em falta, o número de dias sem aulas por causa dos eventos climáticos extremos que têm atingido o país, como enchentes, como tempestades, seca e tudo mais, quase triplicou nesse ano. Em média, as escolas foram afetadas, ficaram 11 dias de portas fechadas. Isso prejudica, claro, o aprendizado dos alunos, principalmente aqueles aluninhos das séries iniciais. É o que mostra um estudo exclusivo feito por pesquisadores da Universidade de Stanford. Quem traz todos os dados é o Léo Arcoverde. Bom dia, Léo. Pesquisadores de Stanford, brasileiros que estão lá, né? Opa! De Stanford, brasileiros, apesar. Primeiro, bom dia para você. Bom dia. Bom dia, ótima semana. Para você que está acompanhando o Em Ponto, uma ótima semana para todos nós. E, Mônica, eu estou especialmente feliz, o assunto é muito triste, é bem triste, mas eu fico empolgado quando eu vejo essa combinação de duas coisas que essa pesquisa tem. Primeiro, uma base de dados robusta. E segundo, que ela consegue ir além da estatística oficial, que é bem importante. Então, o que eu vou mostrar para vocês não está no censo escolar, que já é uma ótima pesquisa. Mas esses pesquisadores perguntaram sobre essa questão dos eventos climáticos extremos. Estava acompanhando vocês aqui na manchete da Folha, que tem um maior entendimento sobre isso dos brasileiros. Infelizmente, entre os nossos pequenininhos do ensino fundamental 1, por exemplo, menos da metade tem ideia do que o mundo está passando por isso. E esses pesquisadores conseguiram chegar a esse tipo de dado. Mas vamos mostrar aqui algo que é muito grave e que os pesquisadores, uma coisa bem importante, quando eu falei de base robusta, só para vocês terem ideia. Olha aqui, eu vou dar primeiro o número para não errar. 2.715 alunos foram ouvidos, Mônica. 362 professores, 214 gestores. Muita gente, uma amostra muito representativa. Você tem ideia, dependendo do público, a margem de erro é de menos de 2 pontos. A gente fala muito isso em pesquisa de intenção de voto, mas é bem completa. Aqui, ó, escolas suspenderam dias letivos, 2023. Isso é privada, pública, ensino técnico, EJA, tudo. 34% das escolas suspenderam dias letivos no Brasil. Este ano, até setembro, 20%. O assinante pode estar pensando, e o Léo está mostrando algo que melhorou? Não, não melhorou não, porque aqui é até setembro, e tem um dado que é mais importante aqui. Quantos dias as escolas, em média, no Brasil, suspenderam as aulas? Até setembro, 11 dias sem aula. A gente pegando no ano passado, que teve mais escolas sem aula, né, uma proporção maior, mas foram só 4 dias. Só que esse mapa aqui é que é mais chocante ainda, olha aqui. 11 dias é a média do país, a gente pegando estado por estado, mas olha, Rio Grande do Sul, que a gente mostrou enchente, até setembro, 15 dias sem aula. Rio Grande do Norte, estado muito bonito, onde eu nasci, 13 dias sem aula. E por quê? O que aconteceu no Rio Grande do Norte? Aqui, calor extremo, né? Porque o evento extremos não é só enchente, não é só água. Aqui, com calor e escola pública no Rio Grande do Norte, às vezes é um teco-teco ali rodando no teto que não dá para nada. No sertão, então, Acre, 15 dias. E olha isso aqui, gente, Amazonas. 1 mês inteiro sem aula, até setembro. É algo muito grave. Achar que isso não vai afetar, isso que não vai afetar a proficiência dos alunos. Não, ainda vem dos anos de pandemia com muito tempo das crianças afastadas da escola. Exatamente. Os pesquisadores também foram perguntando que tipo de dano que teve, o que causou. Você me perguntou, Mônica, ó, quase 53% das escolas brasileiras sofreram danos estruturais. E olha aqui o que mais foi relatado. 33% por calor extremo, 29% por tempestades, 17% por secas, 14% por incêndios, 13% por enchentes. Além disso, o que é também, conversa um pouco com aquela... Muita coisa, né? 77% não tem plano de emergência em caso de desastres. Uma coisa que os pesquisadores também apontaram. Os próprios professores relatando, muitos deles, que não têm preparo para explicar esse assunto para os alunos. O currículo não está adequado a isso, né? E o que eu falei lá da questão da manchete da Folha, entre os pequenininhos, menos da metade sabem que o planeta está passando por essas mudanças climáticas. A nossa editora Andressa Motter, que também se debruçou no estudo junto comigo para a gente dar uma olhada nisso e preparar essas telas, ela conversou com um pesquisador brasileiro que é professor de educação, economista, Guilherme Lichand, e ele falou um pouco sobre como isso afeta a proficiência, o aprendizado dos nossos alunos. Vamos acompanhar um trecho dessa conversa dele conosco. Evidentemente, isso tem custos, né, para os alunos. Além dos danos físicos às escolas, né, tem ainda perda de aprendizagem. O aluno mesmo na aula, né, se sentindo menos presente ali, com menos capacidade de estar atento ao que está sendo ensinado. Os professores também, né, preocupados com as consequências dos desastres. Não é natural esperar que a proficiência dos alunos vai ser menor. Escolas que passaram mais dias fechadas em 2023 por causa desses eventos climáticos têm os alunos com pior proficiência de fluência e compreensão de leitura em relação às demais escolas, né? Isso mostra as possíveis consequências da falta de preparo, né, dessas escolas para lidar com as consequências do mundo que está mudando muito rápido.
E sabe o que é mais interessante, assim, também triste? É que você não vê o sentido de emergência das Não. autoridades. Seja do Ministério da Educação, seja das secretarias estaduais. É claro que a gente não consegue acompanhar o que acontece no Brasil inteiro, mas essa sensação de que a gente está perdendo terreno, que a gente não recuperou o que tinha na pandemia sido perdido, e de que você continua enfrentando problemas muito sérios dentro da escola, dentro da sala de aula, e você não percebe, assim, como é que vamos recuperar esses alunos, como é que a gente vai compensar essas faltas. Isso tinha que ser prioridade total e absoluta, porque o aprendizado comprometido nessas faixas iniciais vai se arrastar até o fim da universidade. É só conversar com professores universitários para saber a dificuldade que tem para ensinar, para fazer um aluno da universidade ler um livro. Quer dizer, tudo está ficando cada vez mais e mais afastado do que é a proficiência, né? Sim. Então, essa emergência tinha que estar quicando no Brasil, assim, a cobrança tinha que ser gigantesca e a gente não consegue enxergar isso. Agora temos um entendimento bem maior. É bom que o poder público, né, claro, faça a sua parte, também redes privadas, que não dá para o Brasil continuar nessa toada. A gente sabe, né, já encerrando, por exemplo, o Brasil, o poder público até hoje continua construindo escolas em área de risco. Ou seja, muitas prefeituras alegam, não, porque a gente não consegue terreno em áreas onde tem mais a disputa com o interesse comercial, questão das construtoras, mas não dá para a gente, sabendo disso que acontece, passando tudo que passa, o poder público lá constrói uma escola pública em área de risco, a população já bastante vulnerável, e a gente vê, o que mais me chama a atenção mesmo, já encerrando, pessoal, é escandaloso ter um estado, escandaloso. Um mês sem dia letivo. Tanto tempo depois. Um mês sem aula. A gente entende, claro, a Amazônia tem suas particularidades, mas um mês sem aula não dá. Tudo, né? Tem a vinculação da receita, a aplicação na educação. A gente tem o Fundeb para compensar e ajudar esses entes, né? O Estado e o município, e mesmo assim isso não se transforma numa oferta melhor, né? De ensino e de instalação. É muito triste. Os dados estão aí e eles se comunicam. A pesquisa que o Léo traz comunica com aquela que nós mostramos nas manchetes dos jornais, de que o número é baixo ainda, está crescendo, mas é baixo. Ainda é baixo. Conscientização dos eventos climáticos extremos, 60% da população. E essa conscientização começa exatamente aí, na escola, e é o que a gente não está vendo acontecer, apesar dos alunos, infelizmente, eles estão sendo afetados e diretamente, em caso, um mês sem aula, como no caso do Amazonas, mas não tem ainda esse trabalho da conscientização do momento pelo qual o mundo está passando, né? Então, isso é tão fundamental observar com carinho esses números para tentar mudar um pouco dessa realidade, né? Obrigado. Muito bom você ter trazido esse tema. Valeu, gente. Bom mesmo. Valeu. A Polícia Federal